Disputa pelo comando da Câmara dos Deputados coloca os partidos de esquerda no centro das negociações. A eleição pelo comando das casas legislativas é um importante aspecto na disputa de poder no governo federal. O governo já tem um candidato, o líder do Centrão, o deputado Arthur Lira, do PP de Alagoas. Já o atual presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, Democratas do Rio de Janeiro, que tentou no STF autorização para se reeleger e foi negada, ainda não definiu um apoio. Ambos, contudo, têm procurado legendas de esquerda para fechar o apoio necessário para a vitória. Maia acusa o executivo de prática antidemocrática ao oferecer emendas parlamentares em troca de apoio e de querer o comando da casa para avançar pautas ideológicas que não conseguiu nesses primeiros 2 anos de governo. Parte da esquerda, contudo, avalia que apoio ao candidato governista pode ser uma estratégia exatamente para barrar a pauta ideológica. Outros denunciam a compra de apoio promovida pelo governo. Então, nós estamos passando pelo momento de eleição do comando das casas legislativas, né? Então, nessa balança de poder, a gente viu como o legislativo teve um papel importante em parte do controle do exercício de poder nos 2 primeiros anos do governo de Jair Bolsonaro. E em parte, porque vamos por parte. O Centrão, que a gente já comentou aqui, a gente já discutiu as eleições municipais desse ano, a gente viu como o Centrão saiu fortalecido em detrimento do presidente Jair Bolsonaro, que o sistema político rejeitou e rejeita. Ele não consegue articular apoio dentro do Congresso, tem um apoio precário dentro do Congresso, principalmente para suas pautas ideológicas mais de extrema direita. Então, ele não tem a articulação política necessária para um político, convenhamos, para um político. Então, ele, sendo antissistema que ele construir essa articulação já é um trabalho para ele, um trabalho que ele não consegue, que ele não está apto para fazer. Então, ele é um fracasso político neste ponto. E aí, a gente tem que o Congresso, em parte, age como uma oposição, porque freia o extremismo da pauta ideológica do presidente Jair Bolsonaro. Serve como um freio, meio freio do extremismo de Jair Bolsonaro. Mas é lógico que o centrão mesmo, que o centrão no Brasil aceita de tudo, de todo tipo de ideologia, mas principalmente daqueles que não têm ideologia e que defendem apenas interesses próprios ou interesses de pequeno grupo. Esse é o centrão da política brasileira. Infelizmente, é quem tem o poder de controle das casas legislativas. Esse centrão ele está alinhado majoritariamente com a pauta econômica neoliberal do presidente Jair Bolsonaro. Então, ele está, em parte, alinhado com essa pauta. Às vezes não consegue aprovar tudo o que queria. Por exemplo, conseguiu aprovar a reforma trabalhista, reforma da Previdência, isso desde o governo Temer e até o governo Bolsonaro, reforma administrativa tramitando e possivelmente aprovada também. Então, essa base de centrão, ela está alinhada com a pauta neoliberal econômica? Está alinhada com essa pauta. Mas, às vezes, para garantir outros interesses, como, por exemplo, eleição do comando da Casa Legislativa, esse centrão precisa ceder, nem que seja um pouco. E aí o que o centrão está cedendo razoavelmente nesses 2 primeiros anos são nas privatizações.
Veja o desespero de Paulo Guedes, que não consegue passar a pauta de privatização do jeito que ele promete. Ficou até hilário que nos últimos dias Paulo Guedes faz as promessas bizarras que só existem na cabeça de Paulo Guedes, né? Só Paulo Guedes consegue entender o que Paulo Guedes pensa. Não, nós vamos economizar 1 bilhão no primeiro ano, nós vamos pagar a dívida pública no primeiro ano. Não tem de onde que ele faz essas promessas. É promessa de início de ano que não cumpre. Em 90 dias o Brasil vai privatizar tudo. Em 90 dias o Brasil vai crescer 20%. Números que tira na cabeça de Paulo Guedes. E ele fica frustrado que ele não consegue passar essa pauta porque ele não entende como funciona o Congresso, porque ele não entende como funciona as negociações políticas, que faz parte da democracia, faz parte do funcionamento da política de qualquer lugar do mundo, a negociação com o Congresso. E a gente aqui, desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, eu falo para vocês, a pauta econômica mais extrema de Paulo Guedes, o extremismo neoliberal de extrema direita, ela não consegue passar numa democracia, porque a democracia ela sofre, essa pauta sofre resistência, e o governante ele tem que ceder ao centro, mesmo que esse centro brasileiro, essa anomalia desse centrão brasileiro, não tenha um compromisso ideológico nenhum e apenas com interesses próprios ou de pequenos grupos, até mesmo esses interesses próprios, às vezes são controlados porque existe oposição. A pauta de Paulo Guedes, por exemplo, só é bem sucedida na forma como Paulo Guedes promete a todo momento em ditaduras. Foi bem sucedida na ditadura chilena, por exemplo. Bem sucedida no sentido dele conseguir passar isso. Não bem sucedida do ponto de vista que as reformas econômicas dele foram bem sucedidas. Então ela não tem sucesso numa democracia, porque mesmo numa democracia controlada majoritariamente pela pauta da direita, do centrão não ideológico, alinhado com a política neoliberal, vez ou outra, essa política sofre um freio, mínimo que seja, da oposição. E a oposição freia esse extremismo, e isso é democracia. Isso é democracia. O que esses energúmenos que estão no poder nunca vão entender é que eles não exercem poder ilimitado. Quando o STF derruba alguma tentativa mais extremista do presidente Jair Bolsonaro, como derrubou, por exemplo, o decreto isentando de tributação as importações de arma de fogo, o STF está agindo como controle. Isso é democracia, e os poderes controlam uns aos outros, servem como limitações do exercício de poder um dos outros. Porque a gente não quer um governo autoritário. A democracia não quer, uma república não quer um governo autoritário. Vamos para a eleição da Câmara, então. Então, neste momento de eleição da Câmara, é importantíssimo para o presidente ter um candidato forte que vá para a presidência da Câmara. Mas o que o presidente falha? Falha que ele nunca foi um político que soube fazer articulações políticas. Ele nunca soube isso. Sua carreira política inteira é nula. Nula. Ele nunca teve... Ele teve 2 projetos de lei aprovados em toda a sua carreira. E muito por sua incompetência política e outra porque ele é alguém que não tem nada para apresentar. Eu já até comentei, por exemplo, que ele nunca editou um projeto de lei próprio, de autoria própria. Ele reapresentava projetos de lei apresentados por outros deputados antes dele. Ele nunca fez algo novo, por exemplo. Então ele é um político nulo. E aí você tem Rodrigo Maia,
de um partido extremamente vitorioso nas eleições municipais, que é o Democratas, articulando uma oposição e fechando com os partidos de esquerda. Então agora vamos para a esquerda, porque essa página é uma página de esquerda, então a gente vai comentar sobre a ação da esquerda neste momento. A esquerda, e principalmente aqui o PT, que é a maior bancada de deputados hoje da Câmara dos Deputados, mas também outros partidos, PSOL, PCdoB, PTT, fecharam com Rodrigo Maia. Fecharam no sentido de que não vão apoiar candidatos bolsonaristas. Então, as lideranças dos partidos fecharam com o atual presidente da Câmara que não vão apoiar candidatos bolsonaristas. Então, vão fechar neste bloco majoritariamente do Centrão. Muitos, e aqui até mesmo comentaristas do 247, importante no jornal de esquerda, criticam esse papel da esquerda. Muitos defendem que a esquerda, e aqui o PT também, deveriam lançar candidaturas próprias. Aí a gente tem que considerar, por exemplo, até a Gleisi Hoffmann, que é a presidente atual do PT, disse recentemente, deputada federal, disse recentemente que esse acordo com o Rodrigo Maia não fortalece o Rodrigo Maia. Fortalece, né? Apesar de fortalece. E não é que fortalece, apesar que é porque Rodrigo Maia está com poder, né? Ele está na presidência da Câmara, ele é de um partido que foi significativamente vitorioso na eleição municipal. Então o pêndulo do poder está nele, mas o pêndulo do poder também está na esquerda, porque sem esse bloco de esquerda é difícil tanto para um candidato bolsonarista, quanto para um candidato propriamente do Centrão e ali na linha do Rodrigo Maia, conseguiu o comando da Câmara dos Deputados. Então, sem esse bloco de esquerda, nenhum dos dois conseguiria. Mas também a esquerda não conseguiria eleger o seu candidato. Veja a situação. E aqui tem uma regra básica de política, que a regra básica de política é que você não coloca para votação algo que você sabe que vai perder. Não faz sentido porque você perde capital, você perde influência, você fica desacreditado no campo político. Então, se você não tiver um objetivo claro, claro que você pode ter construção de uma candidatura que não seja o objetivo de vencer, mas aí você tem que ter um outro objetivo alternativo. Mas, neste ponto, não vejo vantagem nenhuma, do ponto de vista político, para a esquerda lançar uma candidatura autônoma de comando das casas legislativas. E isso falando de comando de casa legislativa. Porque lutar, né? Todos nós temos que lutar, e a esquerda precisa, de fato, marcar seu terreno, marcar sua posição e garantir sua posição dentro do parlamento ou dentro de qualquer campo político que ela esteja presente. Mas, neste momento, não é lógico ou racional uma candidatura autônoma. É preciso aproveitar que o bolsonarismo está enfraquecido, evitar que ele se fortaleça nos próximos 2 anos, principalmente com as pautas ideológicas. Não foram aprovadas no seu primeiro mandato, ele não conseguiu, não teve nem discussão, ele não conseguiu nem apresentar suas pautas ideológicas mais extremas. Talvez sua pauta mais extrema teria sido a de segurança pública no projeto do pacote anticrime, que foi completamente desconstruído nas casas legislativas, aprovando emendas parlamentares que tornaram o projeto anticrime hoje muito mais garantista do que realmente de extremismo criminalista de extrema direita, de bandido bom e bandido morto.
Então, a pauta ideológica mais extrema do bolsonarismo perdeu nos últimos 2 anos e perdeu nas eleições municipais. Então, o foco principal agora é garantir o sepultamento da outra ala do presidente, manter essa briga, que é o extremismo neoliberal. Que aí a gente garante um discurso, a gente reserva força e reserva capital político para uma disputa forte em 2022. Esse que é a principal estratégia que eu vejo para os partidos de esquerda hoje. Disputar o comando das casas legislativas em uma clara situação de que não vamos ganhar essa disputa, ou não vamos ganhar nada com essa disputa, seria desperdício de força e de capital político neste momento, em que nós temos um bolsonarismo na pauta ideológica já enfraquecido, na pauta econômica frustrado, porque não consegue passar as pautas econômicas mais extremas, e já com a sua luz se apagando para 2022. Então, este que é o meu comentário nessa notícia.